A graça e a paz, povo de Deus, povo amado. Amém? Cadê o povo que dá glória a Deus? Está na live, vai chegando aqui. Aleluia. Hoje nós temos uma palavra ao teu coração aqui neste lugar. Então quero convidar vocês a compartilhar esse vídeo. E pega a sua Bíblia, pega um caderno, anote aí algumas coisas. Que nós iremos estar trazendo algo da parte de Deus para você. Por que a tua vida está com problema, a tua vida está amarrada? Será que você já se questionou, já se interrogou diante de Deus? Onde é que está o erro? O que é que está acontecendo com você? Amém? É necessário que os irmãos façam a reflexão e veja, a palavra de Deus, ela não muda, não volta vazia. Deus não tem culpa dos nossos problemas. E onde é que está o defeito? O defeito está na gente, não é isso? Então é necessário que a gente hoje vamos ter um pouco de consciência, fazer uma retrospectiva das nossas vidas, o que é que a gente está fazendo no dia a dia. O que será que a gente está fazendo? Será que a gente está agradando a Deus? Ou será que a gente não está agradando a Deus? É por isso que é importante a gente estar com a consciência voltada para Deus e deixar Deus falar nos nossos corações. Amém? Nesta tarde, ainda 5h12 da tarde, quero trazer algo da parte de Deus ao teu coração. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios, capítulo 28, o versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e as deixa alcançará misericórdia. Vamos ler novamente aqui, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Tem muita coisa nas nossas vidas que a gente precisa confessar a Deus. Como por exemplo, o pecado. O pecado nos afasta, eu e você, de Deus. Mas é necessário que a gente comece diante de Deus a confessar os nossos pecados, confessar os nossos erros. Tem muita coisa que tem se levantado contra as nossas vidas devido a algumas faltas de informação. A Bíblia diz que quando você conhece a verdade, João capítulo 8, 32, a verdade vos libertará. Então a verdade é a palavra. Mas tem coisas que quando a gente começa a praticar e colocar em prática, Deus começa a nos dar um sinal, começa a ter uma orientação de Deus. E é importante que a gente veja isso. Provérbio diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e a deixa alcança a misericórdia. O que ele está falando aqui? A Bíblia está falando de pecado oculto, coisas que faz às escondidas e não confessa a Deus. E, infelizmente, a vida de muitos não tem como prosperar. Por quê? O pecado traz maldição, o pecado traz afastamento de Deus e o pecado traz severas consequências. E tudo que é feito no mundo espiritual, trazido para o material, os nossos filhos, os nossos netos e a nossa geração também vai ser obrigada a receber, certo? Pagar um preço de culpa dos nossos passados, de pessoas, dos primeiros pais de Adão. Então a gente paga um preço até os dias de hoje. Mas se a gente parar para observar, a gente vamos ver que tudo que está oculto, e aos olhos de muitos eu posso estar escondendo de pastor, de irmãos, de apóstolo, de bispo, mas de Deus a gente não consegue esconder. É por isso que é importante
você tem um particular com Deus nessa tarde. Deus quer falar com você. Tem coisas aí que está estragado em você. Tem lixo dentro de você. E Deus quer tirar esse lixo da sua vida. Amém? Se a gente abrir as nossas Bíblias, livro de Romanos, capítulo 5, o versículo 12. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí. Vamos entender que o nosso primeiro pai, Adão, ele pecou, né? Diz assim a palavra do Senhor: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o pecado que Adão cometeu, ainda hoje nós sofremos algumas consequências. É por isso que é importante, amados irmãos, eu quero que você nessa tarde aí, você compartilhe esse vídeo, compartilhe, mande alguém compartilhar. É muito importante, a palavra de Deus está sendo pregoada aqui nessa tarde, e você está tendo a oportunidade de você ouvi-la, e é necessário que você ouça e coloque ela em prática. Amém? O pecado consumado, ele traz a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Está falando com os anjos. Eles pecaram. Foram destituídos da glória de Deus. Saíram da posição. Adão pecou. Adão também saiu da posição. E a Bíblia deixou bem claro que Adão teve que comer do suor e do teu rosto. Amém? Mas Romanos 5 diz que pelo homem entrou o pecado. E o pecado, por isso todos pecaram. Mas o importante é a gente entender uma coisa. No livro de Romanos capítulo 10, versículo 9, diz: se com a tua boca confessar. Deus está falando aqui sobre confissão de pecado. Você não vai chegar para um homem e vai ditar. Não, você tem que entender uma coisa. Tem que ter uma pessoa da sua confiança para você sentar com ele, ligar o pensamento com ele, ligar o problema e ligar a solução. Que em Mateus capítulo 18 diz assim: em verdade eu vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Eu tenho que ter uma pessoa compatível que esteja na mesma fé que eu estou, para ter essa consciência de eu confessar e ele não espalhar para as outras pessoas, e sim me ajudar a orar comigo. Quando ele ora comigo, desvinculando todo o mal, que eu confessei aquilo que era oculto, a Bíblia diz que quando eu confesso e deixo, eu alcanço a misericórdia. Então o que está precisando a gente é confessar, para que haja a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Amém? Mateus diz que tudo que eu ligo na terra, então chama uma pessoa, eu vou ligar com ele na terra. Olha, pequei, fiz isso, fiz aquilo, eu queria que você me ajudasse em oração. Vamos ligar comigo aqui. Eu desligo todo o pensamento, eu desligo todo o pecado, tudo que foi feito, eu não quero mais saber, eu sou de Cristo. Então você está desligando na terra. E a Bíblia diz que tudo que você desliga na terra é desligado no céu. E a Bíblia diz que você liga na terra. Eu ligo hoje, nesse momento, minha comunhão com a igreja. Eu ligo hoje, nesse momento, a minha comunhão com Jesus. Eu ligo hoje a minha vida em consagração a Jesus. Aí você está ligando na terra. Tudo que você liga na terra, você é ligado no céu. Então é simples, fácil e objetivo. Está na hora de você mudar essa sua situação. Talvez a sua vida está amarrada, talvez você está lutando, tem feito campanha, talvez você tenha feito tanta coisa e parece que a sua vida não muda. É porque tem pecado oculto que precisa ser confessado. Nós lemos aqui a princípio, né, no livro de Provérbios. Eu vou repetir novamente aqui Provérbios, louvado seja o nome de Jesus. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Você pode acompanhar com a sua Bíblia aí. Provérbios, capítulo 28, o versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prospera. Ou seja, quem encobre os seus pecados nunca tem prosperidade. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Os irmãos observam que está falando que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Justamente é isso que eu estou tentando mostrar para vocês aqui nessa live. Certo? Se você tem alguma coisa, praticou algum aborto, um pecado oculto, chame um pastor, um obreiro, um irmão da sua confiança e ligue com ele. Ligar, que estou falando, é você contar o que aconteceu com você a ele. Depois que você contar, você vai chamar esse irmão, essa irmã para orar. Quando vocês começam a orar nesse propósito, que houve a liberação de uma responsabilidade que estava oculta, de um erro seu, que você confessou e você deixou,
a Bíblia diz que automaticamente você alcançou misericórdia de Deus. É por isso que é importante. Amém? No livro de 1 João, capítulo 1, o versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ou seja, pecado, todo mundo tem pecado. Todo mundo erra. Todo mundo é pecador. Nascemos com uma natureza pecaminosa. Mas Jesus veio para nos transformar e para nos santificar através do sangue dele, os nossos pecados, e ficarmos puros e ficarmos santos, como ele nos chama, eu e você, de santo. Amém? É por isso que é importante. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessares os meus pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Só Jesus pode perdoar pecado. Não existe outra pessoa, não existe mulher, não existe homem, não existe ninguém que pode perdoar pecado senão Jesus Cristo. É por isso que ele diz aqui, 1 João capítulo 1, versículo 9, você tem que confessar. Se confessares os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar da injustiça. Ou seja, quando você confessa o seu pecado a Jesus, ele entra em ação, como está lá no livro de 1 João capítulo 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevo, se pecares, tendo um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação entre Deus e os homens. Ele é o intercessor. Jesus Cristo é o único que é intercessor seu. Não tem outra pessoa que pode interceder a não ser Jesus. É por isso que é importante a gente conhecer a palavra, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. No livro de Salmos, capítulo de 32, Salmos capítulo 32, o versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor, meus amados: confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri, previ, deixa eu ler novamente aqui, está um pouco escuro. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. O salmista, ele reconhecia que mesmo como um homem falho, assim como nós somos, ele tinha essa consciência, pecou, confessou o pecado e deixou. E a Bíblia diz que automaticamente ele alcançava a misericórdia. Veja aqui, Salmos 32, capítulo 32, versículo 5, da parte B. Senhor, as minhas transgressões, tu perdoastes a minha maldade do meu pecado. Ou seja, por quê? Porque houve uma confissão de pecado. Amém? Então, hoje a palavra está sendo uma palavra assim, uma palavra simples e objetiva, com muito valor e com muita influência de Deus. Talvez o que você estava precisando ouvir hoje era essa live, para que Deus possa mudar a sua história, a sua vida. Irmãos, é só obedecer a Jesus, não tem outra coisa. Ele não quer mais a penitência, ele quer a obediência. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo de número 10. Romanos não, Mateus capítulo 10, versículo 32 e o versículo 33. Ele diz assim: aqueles que me aceitarem diante dos homens, eu aceitarei diante do meu Pai que está no céu. E aqueles que me negarem, eu negarei. Aceitar Jesus é você confessar aquilo que o seu coração está cheio. Tem gente que leva isso como se fosse uma afronta. Eu já tenho Jesus. Não, não é assim. Não é assim. Quando nós nascemos, nós somos uma criatura de Deus. E quando nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós passamos a ser filho de Deus. Então, há uma diferença. Mas é importante, como eu estou falando aqui, a gente confessar, aceitar a Ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Lembre de uma coisa: da mesma forma que um dia Ele foi, Ele está voltando novamente. A Bíblia está se cumprindo de Gênesis, Apocalipse. E o que pode afastar você, minha amada, você, meu amado, da presença de Deus é o pecado. Pecado do vício, pecado do adultério, pecado da prostituição, pecado da lascívia, pecado dos escândalos,
tudo isso atrapalha, afasta você de Deus. É por isso que Jesus hoje está falando com você através dessa live. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos o quê? Aliviarei. Amém? Jesus quer aliviar o seu fardo. Esse pecado tem sido fardo na sua vida. Esse pecado tem sido uma tribulação na tua vida. Você é obrigado a mentir. Você é obrigado a ser falso. Você, quando está no erro, você é obrigado a passar por cima até da sua própria família, pelo sentimento mentiroso que o diabo colocou no seu coração, por causa de brecha. Então, o adultério é um sentimento mentiroso que o diabo coloca no coração do homem ou da mulher por causa da brecha que foi aberta. E ali, meu irmão, só Jesus, se você querer, Jesus lhe chama hoje para esta responsabilidade. Renuncie a si mesmo, tome a cruz de Jesus e siga. Confesse esse pecado que está oculto. Confesse, para que Deus possa alcançar misericórdia na tua vida. Amém? Agora lembrando, você que está sentindo paz no seu coração e você quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode até colocar aqui, certo? Colocar o seu pedido de oração. Estou fraco, estou precisando. Pode colocar aqui. Eu vou estar orando pela sua vida. Porque eu tenho certeza de uma coisa. A palavra, como está em Romanos capítulo 10, versículo 8. A palavra está perto de ti. Está na tua boca, está no teu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos. Como nós lemos aqui, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessar. Está na hora de você confessar a Jesus Cristo como seu Salvador, sair da imundície do mundo, sair da imundície do pecado, sair da imundície da transgressões, sair da imundície da falcatrua, sair desse mundo, que esse mundo não tem nada que te oferecer. Lembre-se, quantas oportunidades Jesus tem lhe dado, e você às vezes está negando. No livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz que estou à porta e bato. Se eu bater na porta do seu coração e você abrir, eu entrarei no seu coração, cearei com você e você ceará comigo. Quem sabe se essa live não pode ser a sua última oportunidade. Então, o que você tem que fazer, faça agora. Ah, apóstolo, mas eu estou fraco, eu estou fraca. Estou precisando renovar minha aliança. Renova comigo aqui agora. Renova comigo aqui agora. Amém? Eu quero orar pela sua vida nessa tarde. Eu quero orar pela sua vida. Você que não consegue ter um sentimento, que nunca dá certo na sua área sentimental. Você que está passando por desequilíbrio, lembre de uma coisa. Vá ver que isso é o pecado oculto que está roubando a tua bênção. Porque onde há brecha, há a presença de demônio. Quando você fecha a brecha, aí a presença de Deus vem suave na tua vida. Lembre de uma coisa. É melhor você obedecer do que sacrificar. Jesus te chama hoje para você ser obediente. Ele te chama hoje para você assumir o que Ele preparou para você. Você é um guerreiro, meu irmão. Quantas vezes você pregou na igreja? Quantas vezes você louvou na igreja? Quantas vezes, minha irmã, você abria sua boca e Deus enchia a igreja da graça dele através de você? Você é um instrumento de Deus. Você não pode ficar caído, nem caída. Você mesmo está com a mão na cabeça aí no sofá. Você que está pensando em tirar sua própria vida. Ei, Jesus é a solução. É mentira do diabo. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo está colocando vozes na sua cabeça, vozes nos seus ouvidos, para você perder o desequilíbrio e você voltar para o mundo lá fora. Ei, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus tem um projeto lindo missionário na tua vida. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não dê mais murro em ponta de faca. Volta para Jesus enquanto é tempo. Hoje Ele te chama. Hoje Ele tem um encontro com você. Amém? Coloca a mão no teu coração. Vamos estar orando ao Senhor. Pai, nós estamos na tua presença. Nós queremos orar nessa tarde, Senhor, ainda. Meu Deus, este irmão, esta irmã que está necessitando desta cura, que está passando um processo difícil, que não consegue se firmar, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar, porque a tua palavra quer dar fraqueza, que o Senhor dá força. Deus, renova a força das tuas filhas, como está lá no livro de Isaías, assim como o Senhor renova as forças das águias. Meu Deus,
Manifesta a tua graça, que ela volte a ter essa intimidade, que ela volte a ter essa comunhão com o Senhor. E Deus, o Senhor lembra quando ela abria a boca, a tua graça descia na tua igreja. Quando esse jovem abria a boca para pregar o evangelho e falar do amor de Jesus, a presença do Senhor era verídica naquele lugar. Deus, eu abençoo essa irmã, eu abençoo esse irmão que não está com força para ir para a tua casa, para te glorificar. Eu te peço, Pai, dai força, renova. E assim, repita comigo, você que está fraco nessa live. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito, o Senhor Jesus, como Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para a glória do seu nome. Amém. Que Deus assim continue te enchendo de graça, de poder, de alegria e de misericórdia. Deus abençoe vocês. Amém? A paz do Senhor Jesus. Tchau.